E aí, não consegue mais dormir direito, fica de um lado para o outro da cama, e isso te incomoda tanto, atrapalha a sua vida? Então, olha, preste muita atenção nas dicas do nosso querido amigo, o especialista em medicina do sono, Dr. Luciano Rotella, que ajuda você aí de casa, Dani. Isso mesmo, viu, Lucas? E o repórter Tiago Bezerra foi conversar mais sobre a rotina da Joyce, que sofre há mais de 6 anos com insônia. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Lucas. Hoje, falando nisso, veio pra rua para conversar um pouquinho com a Joyce. Ela tem 29 anos e faz parte de uma estatística da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que diz que 40% da população brasileira sofre de insônia. É isso mesmo, né, Joyce? Quando foi que você reparou que as coisas não estavam bem? Já foi na infância? É assim, a partir de uns 8 anos, mais ou menos, eu comecei a ter problemas para dormir, às vezes passando a noite inteira acordada. Como eu era criança, tinha mais energia do que hoje em dia, eu virava às vezes à noite vendo filmes, coisas assim, mas foi desde essa época que eu comecei a ter uns problemas mais sérios. E depois como é que começou a complicar? Quando você começa a ter mais responsabilidade, trabalhar, e eu comecei a estudar à noite, muito jovem, acho que com 15 anos eu fui fazer o técnico, então a carga ficava mais pesada e o sono é mais necessário, você dormir melhor, e aí começou a pesar bastante. Olha, doutor, só eu não sou médico, eu não entendo nada, né? Tô aqui para aprender com você, doutor. Mas ela já comentou que lá para a infância, para a adolescência, ela virava à noite vendo filme. Será que ela já plantou uma sementinha ali? Aí depois vem a responsabilidade de trabalho, que a gente sabe que trabalhar, por mais que a gente ame trabalhar, traz também a responsabilidade, uma pressão, né, doutor? Acaba juntando? Que na verdade ela comentou que quando criança já sofria. Ela pode ser aquela parcela da população que sofre da insônia primária. Então ela nasce com uma genética que vai ter problema de sono, má qualidade, já desde criança mesmo. E aí ela cultuou e piorou o problema. Quando ela entrou na adolescência, ela começou a fazer alguns hábitos que não estão no ritual adequado para a gente dormir. Um deles é deixar a televisão ligada. E o que você falou é muito importante. A gente tem obrigações de acordar cedo para o trabalho. A gente percebe que a pessoa dorme uma qualidade muito ruim e chega no domingo e dorme pior ainda. Então, ou seja, o que me espera na semana me faz o quê? Ansioso. Então aí tem alguns pontos que a gente pode traçar da insônia dela, que veio desde a idade inicial, com a insônia primária, que passou por um problema de transtorno de humor, de ansiedade, e que ela complicou com as medidas que ela adotou. Por isso que é importante para o pai e mãe cuidar da higiene do sono. Já o doutor vai explicar para a gente o que é isso, Dani, mas tem gente na linha. Exatamente, tem gente. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Oi, quem está falando? É a Lucinéia. Oi, Lucinéia, você é da onde? Daqui de São José. Oh, muito legal. Diz pra gente sua pergunta. Eu sofro de insônia há muitos anos. Desde quando eu tive meus filhos. Principalmente o primeiro filho, que não dormia também. Era uma criança muito difícil de dormir. Então, depois eu tive a segunda, já dormia muito bem. E depois eu tive a terceira, que também não dormia bem. Daí já começou. Só que, mesmo assim, eu ainda fiquei a dormir um pouquinho. Mas não dormia muito bem, não. E agora, depois que agora eu fiz faculdade, virei professora, tudo, com tanta coisa para fazer, eu dou aula de manhã, dou aula à tarde, dou aula à noite. Aí com tanta coisa na cabeça, tantas matérias para preparar para os alunos e tal, aí eu fico muito ansiosa e não consigo dormir. Professor sofre muito com isso, né? Tem muito professor que reclama de problemas com sono. Acho que é muita agitação também o dia todo. Ela colocou o ponto que quando nasceu o filho mudou a rotina dela também. Né? Então, quando a criança nasce, até vamos colocar aí 8 meses, ela dorme 14 horas por dia. Só que é um sono polifásico. Então ela acorda 1 hora, dorme 2, acorda meia, fica 1h30 acordar. Isso disturbou muito a vida dela. Ela, na verdade, participou de tudo isso, quando ela esteve como mãe à noite, do lado do berço e durante o dia também. Carregou esse problema, junto com outras 2 ou 3, ela falou em 3 filhos. Isso. E depois disso tem uma vida atribulada. Vamos colocar pontos aí. Uma coisa é a gente superar, a criança já está grande, já não deve nem sofrer de insônia, e a senhora manteve problema. Então tem alguma coisa na rotina da senhora que está trazendo ansiedade. E o tratamento da ansiedade vai te ajudar bastante no resultado do seu sono. Ainda que a senhora reclame da má qualidade, do tempo pequeno, se você conseguir cuidar melhor da ansiedade, você vai conseguir dormir melhor, não tenho dúvida. Desacelerar
é algo que a gente precisa aprender a fazer, principalmente quando vai anoitecendo, vai acalmando, né? Bom, mudar um pouco o assunto aqui, você que tem mais de um cachorrinho em casa e eles não se dão bem de jeito nenhum, não sabem mais o que fazer para acabar com as brigas por conta aí de território, né? Que eles querem dominar o território. Então, olha, fique atento a essas dicas do nosso amigo Dr. Marcos Massal, que é veterinário da Polipet, no quadro Meu Amigo Bicho. Olá, hoje a pergunta é de São José dos Campos, da Abigail Paz. A Abigail diz que tem 2 cães adultos, machos, e que estão brigando muito. Hoje em dia eles estão separados por grades e ela pergunta o que pode ser feito. Então, Abigail, os cães, principalmente os cães machos, eles tendem a disputar a liderança do território através de brigas. Então existe aquela liderança, né? Se um dos cães ele aceita a liderança do outro, eles entram em equilíbrio e acabam tendo uma convivência até que tranquila. Se os dois querem liderar o ambiente, o território, essa briga não decide nada, eles ficam brigando constantemente. Isso pode causar ferimentos bastante sérios. Os machos, depois que eles começam a brigar, eles tendem a se estranhar frequentemente, então muitas vezes a gente não consegue mais juntar no mesmo ambiente e é o caso de viverem separados através de grades, né? Se os cães eles entram em equilíbrio, um aceita a dominação do outro, isso daí ele causa uma tranquilidade no ambiente. Se eles não forem castrados, a castração ela diminui essa parte hormonal e tende a deixar os cães mais tranquilos e perdem um pouco esse instinto de dominação. E dessa forma eles podem entrar no equilíbrio e conviver pacificamente. Mas se eles continuam brigando, não tem jeito. O cachorro ele tem que ser separado porque essas brigas causam ferimentos e até pode causar a morte de um até dos 2 animais. Então é preciso estudar o ambiente que você tem os cachorros e ver qual é a melhor forma de equilibrar esse ambiente. Essa foi a pergunta de hoje. Até a próxima. E olha, gente, um taxista foi executado nas primeiras horas desta quinta-feira em frente a um posto de combustível em Brasília. Uma testemunha afirmou que houve uma discussão na loja de conveniência, mas a polícia investiga as causas do assassinato. Uma câmera do posto registrou a troca de tiros. E olha, falta pouco para o fim do prazo da declaração do imposto de renda e você confere daqui a pouquinho no próximo bloco. E agora, aquele momento de colocar ao vivo os recadinhos que você manda no nosso WhatsApp. Oi, Sol, oi, Luquinha. Toda tarde eu assisto o seu programa. Beijo, tchau. You can't touch it with your 2 hands.